esses 3 pontinhos na vertical ali na parte de baixo do Google Meet, do lado do telefone vermelho? Tô. Isso aí, clica neles, clica em alterar layout, se tiver em português, depois clica em destaque. Tá, apertei. Aí, A tela ficou maior, né? tá dividida. Peraí, acho que tá fixado. Aí, agora foi. Isso. Clica nas coisas ali para desfixar e deixar só a nossa resolução aqui. Tu pode passar o mouse também no teu quadradinho do teu nome ali, da tua imagem, clicar em minimizar também, Tá. para a tela ficar maior, tá? Você também pode apertar F11 se quiser para deixar a tela cheia. Se tu tiver no Windows, claro. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema aqui. Uma balança digital de massa desprezível mostrada em visão superior na figura está apoiada sobre o piso horizontal de um elevador. Ah, balança em elevador. Esse é o tipo de problema que irrita o pessoal, porque é um problema que sai do padrão. Tipo, a gente está acostumado com as coisas paradas, né? Vamos dizer assim. A gente nunca fica em cima de uma balança num elevador, né? Só que o fato de você estar no elevador causa umas mudanças na medida. Tenha isso em mente, tá? Tá. Uma pessoa de massa M sobe nessa. Tu acertou essa questão? Tu lembra se tu errou ou acertou? Eu acertei a A e errei a B. Tá. Uma pessoa de massa M sobe nesta balança de modo que seu peso se distribui igualmente pelos 4 pontos de apoio. O elevador inicia seu movimento vertical de subida e os gráficos 1 e 2 mostram, respectivamente, a variação da velocidade escalar. Então, é aquilo, né, minha amiga? Se tem variação da velocidade, significa que tem aceleração, não é mesmo? Sim. Muito bem, então teve variação de velocidade em alguns trechos aqui deste gráfico, né? Por exemplo, aqui do 0 ao 2 teve variação de velocidade, do 22 ao 28 também. E a gente nota que foi tipo. Não foi a mesma variação, né? Porque do 0 ao 2 ele foi para o 1. Do 22 ao 28, ou seja, demorou 6 segundos para ele ir para o 0. Né? Então, não tem muita simetria aqui nesse problema. Beleza? Entendeu mais ou menos isso? E a indicação dessa balança em função do tempo durante esse movimento. Então, ele está medindo massas diferentes aqui. Mas a gente sabe que o cara não mudou a massa do corpo dele, né? A massa no corpo dele ele tá o mesmo. Então daí a gente tira algumas conclusões interessantes, né? Primeiro que a balança ela não mede a nossa massa. Ela mede um peso, ela mede uma força, né? Medir a massa não é uma coisa possível, para falar a verdade. O máximo que tu consegue é medir efeitos da massa, como por exemplo o peso, ok? Então é um erro aí que muito aluno comete, né? Até quando a gente fala assim, meu peso é 100 quilos, tá errado. Peso é uma força. E esse tipo de coisa a gente leva para a escola e acaba se confundindo. Mas eu acredito que tu não se confunde com isso. Calcule o deslocamento escalar do elevador em metros e sua velocidade escalar média, ms, ambos no intervalo de 0 a 10. E aí, tu disse que conseguiu calcular isso aí, né, Maria? Tu conseguiu Eu calcular. acredito que sim. Tu lembra mais ou menos como tu fizeste essa conta? O deslocamento eu fiz pela área do gráfico, do trapézio, Uhum. e a velocidade escalar eu fiz com o deslocamento dividido pelo tempo, que der. Delta S por delta T, exatamente. É, Entendi. Bem, a coisa é que a gente não. bem, de certa forma a gente tem tudo aqui, né? Porque se até o 10, né? Digamos que o 10 esteja por aqui, você pode simplesmente calcular a área, sei lá. Eu calcularia desse jeito porque eu odeio fazer a conta do trapézio, não sei por quê, devo ter algum trauma de infância. Eu calculo a área desse retangulinho, né? Que é 1 vezes 8, concorda comigo? Uhum. Depois eu calculo a área do triangulinho, que é 2 vezes 1 dividido por 2, né? A área de Uhum. triângulo é base vezes altura dividido por 2. E com isso a gente tem a área abaixo da curva, que num gráfico de velocidade por tempo nos dá o deslocamento, né? Então é isso. Ou você pode
simplesmente, né, encontrar equações de movimento e tal, mas isso seria mais complexo, né? Porque aqui, por exemplo, né, já que a velocidade varia, você teria que usar sorvetão. Sabia disso? Uhum. Porque sorvetão é quando a velocidade varia, né? Quando tem aceleração. Eu tô falando um monte de teoria que eu acredito que tu saiba, mas se tu não souber, é só falar, tá? Tá. E se eu falar alguma coisa enrolada, eu explico de novo, não tem problema. Mas tu fez a A e tu me explicou como é que faz, perfeito. Agora vamos ver a B. A massa M da pessoa em quilos. Em seguida, calcule a intensidade da força em newtons aplicada por cada um dos quatro apoios da balança sobre o piso do elevador no intervalo de 22 e 28, que é nessa parte de baixo ali do gráfico, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar este gráfico mais bem desenhado, porque ficou muito feio ali no meu print screen, né? Daí isso atrapalha um pouco a visualização. Aí. Uhum. Nós queremos a massa, né? E tu tem alguma ideia de como fazer hoje que já a prova passou e tal? Na hora da prova eu não sabia calcular. Até hoje eu não sei, né? Mas eu entendo as relações do peso com a normal, mas eu não entendo como chegar na massa a partir disso. É claro, claro. Bem, tu tem que entender uma coisa, né? O fato do elevador estar se mexendo altera a medição. É isso que altera a medição, né? Tá. Mas a medição ainda é uma força. Então, se é uma força, tem tudo a ver com segunda lei de Newton. Né? Somatório de forças igual a MA. Normalmente, quando a balança está parada, o que acontece? Né? Imagina tu em cima de uma balança. O que acontece? O que vai ter lá é simplesmente a normal, né? Imagina você aqui, né? Você está aqui. Tem esse pontinho. Então você tem a sua força-peso para baixo, né? Uhum. E a normal em você também. Agora, quem é que causa força-peso? É a Terra te puxando. Quem é que causa normal? É a balança reagindo a esse peso, né? Uhum. Certo? A ação causou a reação. Uhum. Então, na prática, essa força normal aqui é aquilo que a balança está medindo, porque é uma reação ao seu peso, ok? Mas como que a normal é a reação do peso? Não é que ela é a reação do peso, tá? Não é. A reação do peso está no centro da Terra. Só que isso é conversa para físico. A questão é que, como tu está aplicando uma força na balança, afinal de contas, tu não está empurrando a balança, Uhum. né? O teu peso em cima da balança está empurrando ela, né? E a balança reage. É que nem tu dá um soco na parede, a parede não vai reagir, tua mão vai doer? Uhum. Mesma coisa. Tá causando um peso aqui em cima da a balança está aplicando uma força em ti. Até Uhum. porque se não tivesse, tu estaria caindo, né? Uhum. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então tá. Agora sim, né? Eu até posso te explicar essas coisas aí mais detalhadas da física. Na verdade, a reação da força-peso está no centro da Terra. Mas isso aí fica para outro dia. Vamos terminar esse problema aqui. Agora, normalmente, quando tu tá em cima de uma balança, tu tá parada, né? Tu não tá dentro de um elevador. Então, se você está parada, se o elemento aqui que tá sofrendo essas forças aqui está parado, a gente diz então que o somatório das forças, ou seja, normal menos peso igual a zero, certo? Uhum. Então a normal é igual a peso, e por isso que a gente fala, o meu peso é isso que está aparecendo aqui na balança. Porque a balança tem a ver com a medida da força normal, que por sua vez tem a ver com o peso. Isso quando estamos parados. Agora, quando a gente está se movimentando dentro de um elevador, a coisa muda um pouco, né? Porque se tu reparar bem, ó, aqui e aqui não são os momentos que o elevador está respectivamente subindo e descendo. Uhum. Então, se ele está subindo e descendo, bem, ele poderia estar em equilíbrio nesse processo, caso a velocidade fosse constante, mas a velocidade não é constante, tá vendo? Pelo Uhum. menos nesse trecho não é. Aqui a velocidade é constante 1, então aqui ele está subindo também. Só que ele está subindo com velocidade constante nesse trecho. Então, nesse trecho está em equilíbrio. Esse é o trecho onde
A massa é a massa medida aqui é a mesma massa do rapaz, né? Da pessoa que tá ali. Porque a velocidade é constante. Então, você já deve lembrar do professor de física falando isso várias vezes, né? Quando a velocidade é constante, MRU, aceleração zero, e o corpo está em equilíbrio. Lembra disso? Uhum. Então, duas formas de estar em equilíbrio, né? Ou parada ou em MRU. Por exemplo, satélites que saem para fora da Terra, né? Tem um satélite chamado Voyager, que ele está desde a década de 70 fora da Terra. E ele não tem combustível, obviamente. Ele só se mexe por inércia. Não tem nenhuma força puxando ou atrasando ele. Então ele fica se movendo para sempre com velocidade constante. Beleza? Uhum. Ele está em equilíbrio, mas ele está em velocidade constante. Ele está em equilíbrio, mas eu não recomendaria você ficar na frente dele, porque ele está centenas de quilômetros por hora. Muito bem. Agora, aqui e aqui não estava equilíbrio, porque a velocidade se altera, então tem aceleração. Portanto, é isso que nós vamos indicar nos trechos aqui. Vamos indicar aqui, ó, trecho de subida. Continua sendo normal e peso aqui, tá? Uhum. As únicas duas forças. Porém, minha amiga, como ele está subindo, ele tem aceleração. Tá. Ele está subindo aceleradamente, né? Então não vai ser n menos p igual a zero, como foi aqui. Vai ser n menos p igual a ma. Ok? Uhum. Porque ele tem aceleração. E em especial, né? A aceleração aqui ela tem a mesma direção da normal. Os dois vão para cima. Né? E nesse caso, então, a gente vai medir uma normal, a gente vai medir um peso ali na balança maior. Se eu falando não é suficiente para você acreditar, o que vai acontecer aqui é que o menos P vai para o outro lado, vai ficar mais P, né? Certo? Uhum. Tendo em mente que essa aceleração aqui tem a mesma direção da força normal. Então ela é naturalmente positiva, certo? Uhum. Então, lembrando, normal é o que a balança mede. Eu devia ter escrito isso em algum lugar aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Normal, F normal é de onde surge a medida que vemos na balança. Então é por isso que quando está parada, normal é igual a peso, então a gente mede nosso peso, mas aqui está errado. Ela continua medindo a normal, só que a normal agora não representa nosso peso por causa desse elemento extra aqui, né, da aceleração. Então o que, que vai acontecer? Essa M aqui, a massa relacionada com a força normal agora vai ser um pouco diferente, né? Então vamos lá. M vezes A mais M vezes G, certo? A força normal, a intensidade dessa força agora vai ser dada por isso. E nós não temos a massa, né? Bem, pelo menos nós não temos ela explícita no texto, mas ela está aqui, né? A massa, quando deu a medida maior ali, foi 63. Né? A massa que aparecia era 63, certo? O problema é que esse 63 aqui, Maria, não é a massa que entra aqui na conta, tá? Uhum. A massa que está aqui na conta é a massa desse objeto aqui. É a massa que ele tem de verdade. Tá Tá. bom? A massa que está aparecendo aqui é uma massa que a gente chama na física de massa aparente. É o que parece que ele tem. É o que apareceu lá na balança, que a gente sabe que está errado, né? Então vamos aos poucos falando sobre isso, porque essa questão é bem rica mesmo. Então aqui está subindo. Então na prática a gente vai poder dizer que vai ser M vezes M que multiplica A mais G, não é mesmo? Uhum. Produtinho notável aqui. Agora, quem é A e quem é G, né? O G é um velho conhecido nosso, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o A, será que tu consegue calcular o A pra gente? Vai pela variação da velocidade pelo tempo, variação do tempo, né? Que vai ficar Pode ser. meio, Dá quanto? dá meio, né? Aí é um. Dá meio. A aceleração é meio. Uhum. Então, sei lá, vamos deixar em decimal aqui ou vamos deixar em fração mesmo, né?
Vamos deixar em, não sei, tu que sabe. Eu vou colocar em decimal. Então aqui deu 1,3 meios. Droga, não consigo me decidir. 3 meio. Ah, não, é 10, né? Então melhor deixar 10,5 mesmo. 10,5 M. Ok? Essa é a força normal quando a gente tá lá, né? Subindo. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora o que acontece? Como que eu vou usar esse 63 ao meu favor, né? Esse 63, ele é a massa aparente, aquilo que a balança está me dizendo. Agora, como é que isso se relaciona com a normal? Bem, se fosse o peso de verdade da pessoa, né? O que a balança ia mostrar na verdade não é normal dividido pela gravidade? Né? Imagina Uhum. ali quando tu tá calculando, né? Lembrando aqui dessa parte da conta, né? Normal igual a peso. Então o que a balança mostra é a tua massa, né? Que na prática vai ser então a força normal que ela tá sofrendo menos a gravidade. A hora que eu isolo a massa nessa equação aqui, né? Uhum. Concorda comigo? Porque o P é M vezes G, né? Uhum. Vamos dizer assim, a balança faz uma conta para ti. Ela pega a força que ela tá medindo ali com um dinamômetro ou qualquer coisa que tem dentro dela e divide por 10. Então, aconteceu a mesma coisa aqui. 63, na verdade, Uhum. é o cara que apareceu aqui. De uma normal que ela estava sentindo, que é esta, dividido pela gravidade. Sacou a ideia? Tá. Na verdade, a gravidade aqui é a balança que pega e divide por 10, né? É isso que ela faz. Agora, quem que é a normal, né? De acordo com a nossa conta, a normal é isso aqui. É 10,5 vezes a massa de verdade. Tá acompanhando? Tudo bem, tô entendendo, professor. Beleza. É que eu gosto que o aluno faça as contas, né? Mas aqui não deu tempo de você fazer conta nenhuma. Porque a gente só sabe de verdade que a gente aprendeu quando a gente repara o que a gente não sabe, né? Então, só vai reparar o que tu não sabe se tu tentar, porque eu faço essas coisas aqui desde antes de tu nascer, né? Então, pra mim é tudo muito óbvio e tal, mas pra você nem tanto, né? Você acabou de começar a estudar essas coisas, então talvez você até saiba como fazer, mas você vai seguir por caminhos errados, né? E daí, saindo desses caminhos errados, você aprende de verdade. Muito bem. Então a massa aqui vai ser simplesmente o 63 vezes 10 dividido por 10,5. Tá. A interpretação é toda essa. Beleza? Então a massa da pessoinha aqui é 60 quilos. Pessoa bem levinha. Beleza? Então a massa que você botou aí na conta é a massa que tava mostrando na balança. Esse 63 aí. Esse 63 é o que apareceu. Porque o que acontece, né? A força normal ali na balança é dada por essa expressão, como eu vim te provando aqui durante a conta. Pelo menos na subida, né? Uhum. Mas o que apareceu na subida pra gente foi 63. Por que foi 63? Porque a balança, quando ela recebe uma força normal, ela divide essa força normal que ela está medindo ali por 10, certo? Uhum. Então, o que a balança fez foi isso aqui. De tal forma que a força normal é claramente 630 aqui, né? A força normal é 630. Só que a gente acabou de calcular que a força normal, numa situação de subida, com uma balança, vai ser isso aqui. Na nossa condição ali, né? Que tu mediu a aceleração de 0,5. Então eu igualei o 630 aqui praticamente, né? A força normal, a expressão da força normal para uma balança subindo com aquela aceleração. E daí nisso me aparece a massa de verdade, que não é 63, é 60. Ok? Entendi. É isso. Uhum. Então é isso. Quando a balança está subindo, aparece uma força maior. Quando ela está descendo, uma menor. Até o ponto em que, na verdade, tu pode ter uma força normal igual a zero numa queda, elevador descendo.
Sabe como é que os caras que são astronautas, eles treinam a gravidade zero? Hum, Tu consegue imaginar? Eles não vão para o espaço para treinar, né? Eles treinam na Terra. Eles, eles ficam em aviões em queda livre. ó, É, o avião então, começa a cair em queda livre, e daí nesse processo do avião caindo em queda livre, eles ficam flutuando dentro do avião. hum, Ou seja, se o cara estiver em cima de uma balança flutuando, o que a balança vai medir? Nada, porque não tem contato real com a superfície. Então a normal é zero. Ou seja, tu pode lembrar dessa forma, tá? A lógica da balança. Quando sobe, o peso aumenta. Quando desce, o peso chega até a ser zero. Se a aceleração do elevador for a mesma aceleração da gravidade. mas Beleza? quando desce, o peso não deveria ficar. Não, o peso não muda, né? O peso da pessoa é sempre o mesmo, né? Só que o que a balança mede não é o peso, como eu venho reiteradamente falando, o que ela mede é a normal, né? Uhum, É por isso que dá essas diferenças aqui, né? entendi. É isso aí, cuidado então, né? Muito bem. Fizemos uma questão bem interessante aqui. Bem interessante. Bem, vou fazer uma coisa. Eu acho que vai te ajudar bastante. Deixa eu pegar uma questão aqui de um livro meu. Depois eu te digo que livro é, tá? Mas eu quero que você resolva essa questão. Uhum, Para eu ver como é que tu desenvolve, como é que tu tá de matemática, tá? tá. Eu acho que isso vai ser mais interessante do que fazer a próxima ali da tua prova. Vai fazer bastante aula, então, para fazer todas essas questões. Deixa eu pegar essa questão aqui. Estou achando ela. Aqui. Achei. É pra eu resolver isso? Isso é para você resolver. Eu vou te dar. Bem, eu tô aqui para tu tirar dúvidas, tá? Mas eu prefiro que você tente fazer ela sem me perguntar muita coisa, tá? Tenta fazer ela sozinho, beleza? Tá. Se tu tiver qualquer dúvida, fala. Mas é importante que você tente fazer sozinho. Uhum, Agora, bem, bem, é isso aí. tá. É que tá faltando uma aceleração aqui. Só que- Bem, deixa eu só propor uma aceleração para você aqui, tá? Não precisa propor uma aceleração, mas eu quero propor a aceleração desse elevador tanto para cima quanto para baixo, né? Eu quero, como tu vai calcular para cima e para baixo, né? A aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Tá. Isso. Aí você vai calcular qual é a medida ali que ele está falando, né? Deixa eu até pegar a pergunta 2 aqui, que eu peguei só a primeira. Ah, não, 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 a melhor. Esquece aquele. Se bem que, pô, 0,5 foi o que a gente acabou de fazer, né? Mas deixa. Esquece o, esquece o 2, tá? Faz com esse valor que tá aqui bonitinho, 0,5. Até porque um elevador descendo a 2 metros por segundo ao quadrado seria, no mínimo, traumatizante. Tipo uma Big Tower, assim, lá do Beto Carreiro. Tu já foi no Beto Carreiro? Não. É, lá no Beto Carreiro tem uma espécie de elevador aberto que tu desce em queda livre, assim, é assustador. E ela sobe muitos metros. Quantos metros tem a Big Tower? Será? Uns 500? Vamos? 120 metros. Ó, 120 metros em queda livre, pensa. vixe, Maria. É, bem, eu vou te dar um tempinho para tu fazer sozinho isso aqui. Eu quero que tu perceba as dificuldades e tal. Quando eu voltar, tu me fala, tá? Dentro de uns 3 minutos eu volto, beleza? Tá. Então tá bom. Eu vou te Dá mandar pra também o fazer que eu assim, fiz. né? Eu vou te mandar o que eu fiz, tá, Maria? Pode ser que isso te ajude. Pode copiar do que eu fiz, mas tenta sem isso. Já volto.
Acho que eu acabei, professor. E aí, senhorita, desenvolveu algo? Agora, professor, eu fiz assim. Eu botei na letra A que eu separei, eu não sei se está certo, né? Mas eu separei para quando a aceleração tiver, quando o elevador estiver subindo, quando o elevador estiver descendo. Isso. Aí para quando tá subindo eu escrevi a massa, que da balança é igual a normal dividido pela gravidade. Só que no caso quando a aceleração está descendo, essa normal vai ser a massa da pessoa vezes a aceleração. A massa, entre parênteses, a aceleração mais a gravidade. Tu não Que quer é, me mandar uma foto do que tu fez? Mas eu tô entendendo, pode continuar. posso mandar, deixa eu pegar aqui. Beleza. Peraí. Essa primeira é para quando a aceleração tá para cima. E essa segunda é para quando a aceleração tá para baixo. Eu acho, tá, pessoal? Não tenho certeza. Né? É sim, daí só precisa saber qual que é a aceleração, né? Que no caso subindo vai ser 0,5, né? E no descendo vai ser menos 0,5, não é mesmo? Pera, como assim? Bem, tu mandou a segunda parte. Ah, não, não mandou. Tu, Aqui. tu fez, tu fez uma expressão, certo, para ele subindo, que foi o que você escreveu aqui. Daí você Pera. isolou a massa, e daí você vai obter a massa, né? Se você souber qual é a aceleração, certo? É, Isso. Por isso. exemplo, na B ali ele fala que a aceleração é 0,5, né? Sim, Isso. Ahn, então, se ele estiver subindo, a aceleração é positiva. sim.
Então, tu vai ter uma massa maior do que a massa de verdade, né? Aí, imagina se fosse zero aqui a aceleração. Ah, peraí, mas tá esquisito essa tua conta aqui. Acho que eu não entendi, professor. Não tá ruim, não tá muito ruim, tá bom. É que eu acho que só tu esqueceu de isolar direito as coisas. Porque o que tá rolando aqui? O peso é M vezes G, tá certo. Só que do nada tu sumiu com o N, né? O certo era você ter isolado o M aqui, né? Passando o AG dividindo, A mais G dividindo. Você teria que M é igual a N dividido por A mais G, certo? Tá. Isso. E agora, quem é a N, né? A N vai estar. Bem, a questão é o seguinte, né? O que o problema na A pede? Escreva a equação que expresse a leitura da balança. Né? A leitura da balança, como você sabe, está relacionado com N. Não é mesmo? Uhum. Então, beleza. Até aqui, tudo certo, tudo tranquilo. Só que daí a gente tem que lembrar que o que a balança nos mostra é o valor da força que ela está sofrendo dividido por 10, não é mesmo? Uhum. Então vamos dizer assim, ó, o que a balança vai me mostrar? Vamos chamar isso que a balança vai me mostrar de, sei lá, B de balança, ok? Vai ser exatamente o que você obteve aqui, que é a massa da pessoa, a massa real dela, né? A mais G, ou seja, A mais 10, dividido por 10, porque como eu te mostrei lá, a balança ela faz uma conta, ela mede uma força, mas divide essa força pela aceleração da gravidade na Terra, né? Que é 10, ok? Tá. Tanto é que se tu, por exemplo, pegar uma balança e levar para a Lua, e tu subir na balança, vai dar completamente errado o teu valor lá. Né? Porque a força que tu tá aplicando no chão é mais fraca, uma vez que a gravidade de lá é mais fraco, né? Então Uhum. a força peso real tua lá na Lua é diferente da Terra. Então mediria completamente diferente lá. Beleza, então na prática o que a balança vai me mostrar vai ser isso aqui, a força normal dela, né? Que tu calculou certinho aqui, perfeito, dividido por 10. É a conta que a balança faz para te mostrar algum número associado a quilogramas, né? É isso que ela faz. Ela pega a força-peso e divide por 10, né? Porque a peso é sempre uma força, é newtons, não é mesmo? Que nem no outro Uhum. problema lá era 630. Daí tu dividia por 10 para obter uma massa. Por que Uhum. 10? Por causa da aceleração da gravidade. Ok? Então, uma expressão possível é essa para subida. Para descida também, só que o que, que acontece, né? Para descida é a mesma coisa. Mas na descida esse A aqui vai ser negativo, é só isso. Ok? Entendi. Então, por exemplo, digamos não, né? De fato o cara aqui, o Einstein pesa 72,2. Então vamos falar aqui, subida, né? 72,2, a aceleração ali era 0,5 mais 10 dividido por 10, não é mesmo? Uhum. Então vai ficar a massa do cara, 72,2 vezes o 10,5 dividido por 10 vai dar 75,81. Ocorreu o que a gente estava esperando, que a massa aparente dele seja maior do que a massa real na subida, né? Uhum. E daí na descida tu vai subtrair ali o 0,5 e vai dar uma massa menor. A balança vai mostrar uma massa menor, não é que ele está com uma massa menor, a balança mostra algo menor. Né? E daí temos o caso extremo onde a aceleração do elevador é igual à aceleração da gravidade, ou seja, a queda livre. Daí na queda livre, esse A aqui mediria quanto, né? Na queda 10. livre, menos 10, né? Que é para Tá. baixo, certo? Uhum. Por que para baixo? Porque Porque tá queda ali. livre
É para baixo. Mas aí por que menos? Menos porque é para baixo. Então a gravidade então a aceleração é para o sentido negativo. Porque a gente botou o outro como sendo positivo, né? Isso aí. Como A se gente fosse... definiu para cima como positivo. Entendi. Né? A gente fez quando isso? Eu não tô te enrolando. A gente fez isso quando a gente falou que o P era negativo desse lado, né? Lembra que o P era negativo? Ele Uhum. foi para outro lado e ficou positivo? Nesse momento a gente definiu que para cima é positivo. Tá, Tranquilo? tranquilo. Pelo tu obteve expressão, gostei já. Isso aqui tá mais do que bom. Essa questão, por exemplo, ela não saiu de qualquer livro, ela saiu do livro de física que todo mundo usa nas faculdades de engenharia do Brasil. Então, tu acabou de resolver uma questão de livro de faculdade, meu. Tá bem de boa, né? Tá bom pra uma primeira aula. Não concorda comigo? Tá ótimo. Uhum. Então é isso aí. Encontramos a massa aqui aparente. A massa aparente. A massa dele continua sendo essa aqui na Terra, na Lua, no elevador, em qualquer lugar. Bem. Eu Claro, só não entendi, professor, de onde é que saiu essa aceleração? Não tá falando de velocidade, que é meio aí? De onde é que saiu essa aceleração? Ah, é verdade. Putz. Bem, agora você me pegou. Eu não li o enunciado. Eu pensei que isso aqui fosse uma aceleração de 0,5. Então eu vou cortar aqui. Aqui é uma aceleração de 0,5 ao quadrado. A conta tá certo, tá? Porque eu não tinha lido que era uma velocidade constante. Desculpa. O fato de ser velocidade constante, o elevador estaria em equilíbrio e tu mediria o 72,2, tá? Desculpa. Não tinha lido aquilo ali. Me perdoa. Tá bom? Tudo bem, professor, eu entendi mesmo assim. Ah, então tá bom. Uhum. Então tá. Quando a velocidade é constante, a aceleração é zero, esse cara seria zero, então tu mediria a mesma força-peso que você aplica na balança. É isso aí. Muito bem, muito bem. A próxima. Bem, tá tudo bem certo aqui o que tu fez, tá? Agora vamos para a próxima. Deixa eu ali. Bem, é que nesse papel que a tua mãe me mandou, pelo menos no primeiro aqui, tem apenas uma questão de física. Porque isso aqui não me parece ser física, né? Isso aqui é química, essa questão 5. Ah, esse aí é de química, professor. Mas eu tenho outras dúvidas para mostrar. Eu trouxe questões. Tá bom, tu pode me enviar então, acho que fica mais legal. Tá. Tem uma de eletrostática. Claro, pode enviar. Deixa eu só pegar ela aqui. Era um, era um triângulo, aí perguntava qual que era o... Ah, você vai ver. É difícil explicar. Deixa eu tirar a foto. Certo. Só agora achar qual é o número da questão. Hum, Aqui, pronto. 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 Vamos ver. Acho que chegou. Que tá meio travado aqui hoje. Vou ver. Chegou, chegou. Agora sim. Bem, eventualmente tu pode. Tu tem eu no WhatsApp no computador, né? Uhum. Tu pode bater print da tela, tá? Porque assim vai ficar muito ruim. Eu vou te ensinar a bater print da tela, vou te mandar um textinho, mas é basicamente tu apertar o Windows Shift S, tá? Vai lá, vai na questão e aperta o Windows Shift S no teu. Sabe o Windows, aquela teclinha do Windows que tem no teclado ali? Uhum. Com a bandeirinha do Windows, tu aperta ela, depois aperta Shift e depois aperta S. Tá. Aí vai abrir um retângulo. Tá, esse, quer que eu mande por aqui? Melhor, né? Mandar por aqui. Porque daí vai ficar bem bonitinho, né? Tá. Windows Shift. Windows Shift. Abriu um retângulo? Abriu, abriu.
Aí, Isso, daí só seleciona. Daí quando tu selecionar, aquilo vai ficar salvo no teu Ctrl+C. Daí é só vir na nossa conversa e apertar Ctrl+V. Tá. Aí você cola a imagem. Ah, agora sim. Bem melhor, né? Uhum. Foi que nem a física. Coisa do Windows. Então, vamos lá. Três esferas pontiformes, blá blá blá, que estão fixas nos vértices de um triângulo equilátero. Ótimo. Triângulos equiláteros são maravilhosos, porque eles têm todos os ângulos iguais, as distâncias iguais. Tudo muito bom. Agora, o que isso nos ajuda? No baricentro do triângulo há um ponto P onde se deseja medir a intensidade do campo elétrico. O que é baricentro? Né? Baricentro é o encontro de todas as medianas, é isso? Uhum. Baricentro é o encontro das medianas, né? Tem baricentro, tem ortocentro, tem tudo quanto é centro, né? Pô, poxa, interseção das três medianas, exatamente. É que o Google estava demorando para me responder isso. Mas baricentro é o encontro das medianas. No baricentro do triângulo há um ponto P, se medir o campo elétrico ali, é o campo, né? Intensidade do campo, isso é importante. Não é força, é campo. Para que o campo elétrico seja nulo no ponto P, deve-se trocar a esfera de carga Q por outra de carga. Beleza. E tu conseguiu fazer essa conta? Então, o meu problema foi para calcular o vetor resultante do campo dessas duas cargas do Q, porque eu achava que era para fazer um vetor. Assim, eu pensei assim: se ela é carga positiva, tem que ser de afastamento, né? O campo. Sim, carga positiva é afastamento. Aí eu desenhei para baixo esses dois Q puxando assim, aí eu imaginei que tivesse que fazer uma lei dos quocientes para calcular a resultante. Só que eu não Sim, tá consegui. bem interessante por enquanto. O caminho é esse. Mas aí que eu não consegui fazer essa conta. Bem, vamos lá, né? Vamos começar desenhando. Desenhar sempre ajuda. Então é todo mundo carga positiva a princípio, né? Bem, se bem que ele quer trocar alguém, né? Ele quer trocar a carga Q aqui. Então, vou apagar justamente a primeira que eu desenhei. Que maravilha. Agora vamos fazer a próxima aqui. Então, nós temos aqui nessa bela reta aqui, né? Nesse vetor aqui, essa forcinha. E aqui nós temos uma outra forcinha que tem toda uma simetria porque o triângulo é equilátero, né? Concorda Uhum. comigo? Isso aí. E outra coisa, né? As cargas são iguais aqui. Então, o que, que a gente pode concluir, minha amiga? A gente pode concluir que na horizontal já se anulou, certo? Hum. Porque isso aqui são dois vetores. Eles claramente somados vão dar um vetor, né? Só que esse vetor ele poderia ser para cá, para cá, para cá, para cá, para vários lugares, se as cargas não fossem iguais, se os ângulos fossem diferentes, etc. Mas como é tudo muito simétrico aqui, as cargas iguais, na horizontal se anulou. A resultante vai ser simplesmente para cima. Uhum. Okay? As duas forças se somam para cima. Uhum. Não, as forças não, os campos elétricos, desculpa. Estamos falando de campo elétrico. Tá. Então, beleza. Só que o problema é que o campo seja zero. Significa o quê? Significa que o campo gerado por esta tem que ser igual ao somatório desses dois aqui. Ok? Uhum. Tem que ser igual. Então, na Uhum. prática, quem a gente precisa encontrar, na verdade, é quem é aquele vetor roxo lá, né? Aquele vetor roxo ele aponta para cima. A diferença é que o nosso. Desculpa, o vetor azul escuro. Estou falando besteira. A gente precisa saber quem que é esse vetor azul escuro, quem que é o módulo dele, né? Ele aponta para cima. E daí, na prática, depois que a gente encontrar isso, a gente vai saber que esse vetor roxo aqui de baixo tem que ser igual. Tem que ter a mesma intensidade. Tudo bem? Tá. Tá.
Então, como é que a gente vai encontrar o vetor azul? Bem, o vetor azul ele é a soma do verde, vamos dizer assim, a componente y do verde, né? Uhum. Mais a componente y do vermelho. Elas se somam e dão esse aqui, dá esse aí, certo? Agora, Uhum. como é que a gente vai encontrar as componentes, né? A gente precisa dos ângulos, né? Uhum. Para encontrar os ângulos aqui, a gente precisa de alguma relação trigonométrica, né? Qual que é o ângulo que aparece aí, né? Será que você sabe obter esse ângulo de alguma forma? O ângulo é entre quem? O ângulo, por exemplo, da verde clara com a verde. Ou seja, é esse ângulo aqui que a gente quer. Esse e esse que são iguais, né? Eles são Tá. ângulos iguais. O, Então, quem. hum, o ângulo do triângulo equilátero das pontas tem que ser 60 graus. Sim, aqui é 60. Aqui é Sim. 60, aqui é 60. Agora, como é que eu vou relacionar isso com isso aqui, né? Ué. hum, hum, Eu não quero dizer, né? Eu já sei qual é, mas eu não quero te dizer. deixa eu mostrar o que eu tô pensando, pessoal. Eu pensei em puxar como se estivesse puxando o vetor para cá, formar um triângulo. Como é que eu vou relacionar esses 60 graus, né? Pois é, como é, né? Ué, 60 graus também? Ah, bem, se tudo que eu falei é verdade, né? O vetor verdão e o vermelhão são iguais, né? Uhum. E eles são iguais. E agora o problema é esse ângulo, esse lado aqui, né? Ele também é igual? Essa é a questão, né? Porque se ele fosse igual, a gente teria 60 graus ali, né? Obrigatoriamente, né? Quero dizer. Agora, ali pode ser 60 graus mesmo se for, né? Só que não é cada ladinho ali que é 60, né? É tudo que é 60. Tipo, eu quero dizer, esse ângulo aqui é 60 graus. Ah, tá. Então são iguais, tem que ser 30 graus. Cada um é 30, exatamente. Tá, Né? mas como assim, professor? Como assim o quê? De onde saiu que tudo é 60 graus? Todos os lados do triangulão. Ah, tá. Tu quer saber como é que esse ladão aqui é 30 graus? É 60 graus, né? É isso. Uhum. Bem, tá. É, bem, só deixa eu verificar uma coisa aqui. Bem, esse lado aqui é igual a esse, né? São lados iguais. Só que eles podem ter vários tamanhos diferentes, né? Na verdade, não dá para afirmar que ali é 60 tão rápido assim, sem alguma análise de geometria plana aqui. Ah, tem a ver com outra coisa aqui. Ah, só deixa eu dar uma pensada um pouco, tá? É que eu tava pensando em outra coisa. Não tem aquele negócio do baricentro que é igualmente distante dos lados? Tem Ah, alguma coisa sim. assim no baricentro, né? É que a mediana, né? A mediana, ela. E como o baricentro aqui é a mediana, né? Então, a mediana ela passa pelo meio, né? Uhum. Mas o que que acontece aqui? Então, não é exatamente igual, né? Um lado é 2 terços e o outro é 1 terço. Aqui é 2 terços e aqui é 1 terço também. Tá. Isso eu entendi. Certo. Agora, pô, qual que é o lance aqui mesmo? De onde que eu descubro esse ângulo aqui? Ai! Tá tudo no fato de ser baricentro, só que eu não tô lembrando aqui como é que descobre esse É, ângulo. eu lembro que tem uma propriedade do baricentro que ele é igualmente distante dos lados do triângulo equilátero. Então, assim, agora. Ah, tá. Então, de certa forma, tu tá me dizendo que esse lado aqui. Tá ficando ruim de cor já. É igual a esse lado que é igual a esse, né? Isso, isso. Uhum. Hum,
Então, deixa eu ver. Bem, aqui é 90 graus, né? Mas isso não ajuda muito também. Porque eu não sei qual é o ângulo aqui cortado, né? Mas eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse. Nossa, cara, quando eu começo a ver muito ângulo assim, eu nunca acho. Eu nunca consigo achar quando eu vejo um monte de ângulo. Ai, Se você pegar todos esses ângulos que estão aí, desses três lados, fica 360, dividido por 3, 120. Aí fica, mas aí daria 120, não 60. Para esse ângulo cada um todo. é 60, então, tu quer dizer, né? Cada um, para cada componente seria 60. Exato. Mas eu não sei se tá certo. Eu queria provar isso definitivamente, né? Mas tá complicado aqui. Talvez tenha a ver com triângulo semelhante também, tem tanta coisa. Eu acho que eu consigo acessar a resolução, professor. Ai, não quero acessar. Tá bom, não vou ver, não vou ver. Eu não quero. É porque tá faltando, sabe? Quando esses problemas de trigonometria, assim, de semelhança de triângulos, é um detalhe que a gente nunca vê, e daí quando vê, eu não acredito que era isso, sabe? É sempre isso. Sempre isso. É que Tudo agora bem. já ficou muito poluída a minha imagem também. Mas aí depois que a gente descobrir, nunca mais vai esquecer. Pois é, né? Foi o que eu falei. Uhum. Tá bom, se tu pegar lá, vai ajudar bastante. Tá. Aqui. A mim parece que é 60 mesmo ali. Cada um é Deixa eu 60, né? tentar. Vou tentar pegar tudo numa fotinha só que tá Agora, por que grande. cada um é 60? Windows. Hum, Tá, vou mandar no zap. Pode mandar mesmo, professor? Pode, pode. Tá bom. Hum. Vamos ver o motivo para ali ser 60. Olha só que coisa bonita. Aqui. Ele argumentou isso aqui. Vamos ver o argumento dele. Cada um ali é 60, beleza? Isso a gente já tinha meio que visto, né? Agora, por quê? Ele escreveu no texto por que cada um é 60? Vamos ver. E naquela frasezinha ali de cima. Equidistante aos vértices, não é aos lados. Eu que falei errado, professor. Equidistante aos vértices, tá? Hum, E o ponto de interseção das medianas? Não, e o ponto de interseção das medianas. Tá, ele é também o ponto de interseção de medianas, isso que ele quer dizer. A figura a seguir mostra os. Tá, meu. Ahn, ele não argumentou muito bem, né? Pelo menos não ficou muito claro. Mas. Tá, vamos brincar com esse cara aqui embaixo. Essa distância, ele tá dizendo que é a mesma que essa. Então tu tem. Ah, tá. Todas essas distâncias são iguais, então tu tem tipo um triângulo isósceles, né? uhum, Esse aqui é um triângulo. Todos esses triângulozinhos aqui são isósceles agora, né? Esse. Afinal, são lados iguais, né? Isósceles. Tá. A única forma deles todos serem isósceles ao mesmo tempo é se todos esses ângulos forem iguais também. Acho que a questão é essa. uhum. A questão é essa. É a única forma de todos eles serem isósceles semelhantes. Daí assim vai ficar 60 graus ali para cada lado. É isso. Né? Claramente aqui também é 60, aqui também é 60. Uhum. Agora eu acho que ficou explicado, né? Agora a questão da física, né? Tá. Vamos voltar aqui. Se cada um aqui é 60, o teu problema estava em verificar os ângulos ou em verificar a física do processo aqui? O meu problema era calcular esse campo resultante aí, esse vetor resultante dos campos. Bem, o roxo vai ser
Bem, o azul escuro aqui. Ele vai ser quem, né? Ele vai ser o campo elétrico, né? Só que ele vai ser a componente Y do campo elétrico, né? Caso amarelinho aqui. Como Uhum. que a gente vai pegar essa componente Y se a gente sabe que esse ângulo aqui é 60? Bem, como esse amarelinho aqui, ele é o cateto adjacente desse ângulo de 60 graus, significa que o amarelinho, então, ele vai ser o vermelho, né? Vezes o cosseno de 60, concorda comigo? Sim. Isso. Uhum. Então, quem que é o vermelhinho, né? Como o vermelhinho ele surgiu de uma força, quer dizer, de um campo que vem de um ponto, né? Então ele é a lei de Coulomb, certo? Mas por que eu não posso calcular o campo direto? Pode ser o campo. É que eu tô com força na cabeça, já buguei já. Depois do negócio ali, eu já buguei. É o campo, é o campo, tá bom? Tá. Então, o campo elétrico da lei de Coulomb, né? É o Qzinho, Qzinho, né? Isso aí tu sabe, né? Deu Sobre quadrado? R quadrado. Uhum. Só que também vai ter o cosseno de 60, que a gente sabe que é um meio, né? Sim. Só que como tu vai ter duas forças, né? A verde e a amarela são iguais, tu vai poder multiplicar isso por 2 já, né? Tá. Então, na prática, vai ser a própria força aqui que surge de uma carga 2Q. Então, vai ser, né? Vamos aqui para outro lado. Vai ser o 9 vezes 10 dá 9, né? Vezes a carga Uhum. 2Q dividido pela distância. Qual é a distância até o nosso querido baricentro aqui, né? Tem que ser 2 terços da altura do triângulo, né? É Dois isso? terços da altura do triângulo, exatamente. E como é um triângulo equilátero, né? Dá para encontrar por meio disso aí, certo? Uhum. Dá para encontrar de tanta forma, né? Essa altura a gente sabe que aqui, por exemplo, é 60, e a gente sabe esse tamanho, né? Ele falou esse tamanho? Na verdade, não. Então talvez isso não importe, né? Talvez porque a carga de cima tá à mesma distância. Também, não sei. Porque Ah, não tá falando que aí que o baricentro tá igual à distância dos vértices? sim. Só que. Claro, a distância vai ser a mesma. Então a distância não vai importar, né, na prática, né? Então. Bom, essa conta tá me irritando já. Mas sim, tá. A questão é que, bem, eu vou deixar genericamente esse R aqui, né? Só que a gente vai ter uma outra que vem dessa, né? Daí vai zerar, né? Mais algum campo que vem ali da outra, que eu não sei ainda qual é a carga, né, etc., que vai dar zero. Mas tem que ser igual a essa carga aqui, né? É igual a esse campo aí, né? A questão é que a hora que eu for escrever esse negócio aqui, eu vou ter o mesmo R, né? E a gente tá falando de baricentro. Então vai ser também o 9 vezes 10, também vai cortar esse cara, né? E aqui eu vou ter uma carguinha Qzinha sobre a mesma distância. Então, na prática, corta todo mundo, né? Uhum. Isso. E daí a gente vai encontrar, então, que a carga tem que ser 2Q. Agora vem a pergunta: a carga negativa é positiva? Tu pode olhar isso simplesmente pelo somatório de campos ou lembrar o seguinte, né? Como a gente precisa de, como a gente precisa de uma carga que aponte para baixo, certo? Uhum. Que tem que apontar para longe dela, então a gente precisa de uma carga positiva, certo? Então é por isso que é mais 2Q. Beleza? Uhum. É isso aí. Então, nos trancos e barrancos foi, né? O, é,
Na hora de fazer o cálculo do campo, eu tenho que deixar a carga em módulo ou é só para força que vale isso? Bem, tem uma coisa muito importante sobre campo e força, sobre essas questões vetoriais na eletrostática, né? Tu nunca pode se basear simplesmente na carga elétrica ali, né? Se ela é positiva, se ela é negativa, etc. Tu vai ter que se direcionar pelo sentido, né? Por aquilo que tu define como sentido positivo ou negativo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente definiu que esse vetor azul, ele tá para o sentido positivo, para cima é positivo, beleza? Então, esse campo aqui, ele vai ser positivo, certo? Tá. Esse aqui, claro, eu coloquei o sinal de mais, mas é porque eu estava pensando vetorialmente, né? Tu pode colocar ali negativo aqui. Aí, da hora que tu passa para outro lado, os dois são positivos, né? É que esse sinal aqui, ele surgiu da análise vetorial do problema, né? Tu tem um vetor para baixo, sinal negativo. Tu tem um vetor para cima, sinal positivo. Né? Uhum. Só que a hora que ele vai para outro lado, né, o que acontece? Aparece naturalmente que a carga tem que ser positiva. Beleza? Para que as duas expressões sejam iguais, né? Uhum. Beleza. Então tá, Maria. Eita, eu tô atrasado, tem outro aluno agora. Nossa aula rendeu. Desculpa, mas eu tenho que finalizar lá agora, tá? Tudo bem, professor. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, meu. Daí na próxima aula a gente debulha umas questões mais dificinhas, beleza? Tá bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, valeu.